Oi, Maurício. Oi, Rosine, tudo Oi. bem? Boa noite. Tá me vendo Boa bem aí? noite. Aham. Ó, já vou pedir desculpas pra você que a minha câmera hoje não tá tão legal, mas não tem problema não. Hoje eu vou fazer pelo Não, imagina. computador aqui. Você consegue me ouvir bem? Consigo sim. Então, E aí? ótimo, ótimo. Como é que foi essa semana? A gente não conseguiu se falar, né, na sexta passada, mas não tem problema não. Hoje a gente vai tirar o atraso aqui. Vamos lá, Tá. conta pra mim. Pra gente ganhar tempo, então, vamos direto às pendências, né? O que você fez, o que você encontrou, até onde você foi. Me coloca para aí do que você assistiu, até onde você assistiu, até onde o pessoal te respondeu. Me conta tudo, vai. Eu assisti o primeiro módulo inteiro, né? E passei por todos os exercícios, assim. Tá. Só que com relação ao pessoal, né? Das 10 coisas positivas, 10 coisas que mudariam, ainda está pendente feedback, assim. Mas O em povo é geral, tudo igual, né? E você viu. é, Ó, você pode falar assim, Maurício, como que você sabia? Porque eu gravei isso, né? Eu gravo lá, eu falo, ó, eles demoram pra responder. é, A galera não responde. Não, mas é uma tarefa muito difícil. A minha tia mesmo fez uma pegadinha, porque eu pedi pra ela, ela ficou receosa e falou: Ah, então fala você aí pra mim agora 10 coisas que mudaria. Aí eu fiquei tensa. Fala assim, tia, não vou fazer nada. Vai lá fazer o workshop do Maurício. Para de graça. Entra aqui, ó, javassucesso.com. Mas é muito Então. legal, né? As pessoas, elas ficam... Eu acho que o grande barato dessa atividade, quando a gente pede feedback, né? Pra fazer essa análise, né? Essa avaliação 360, digamos assim, é a gente explicar bem pra pessoa o fim dessa tarefa, o objetivo dessa tarefa, né? Que não é da pessoa achar alguma coisa boa ou ruim, é simplesmente mostrar. E hoje eu tava falando com outro aluno um pouco mais cedo e ele tava falando assim, falou, Maurício, é muito louco. Fazendo essa atividade eu descobri que como eu ajo diferente em determinadas situações. Então, na minha vida pessoal, eu ajo totalmente diferente quando eu encontro pessoas, às vezes, da escola, da universidade, enfim, sabe? E na vida profissional, a mesma coisa, né? Tem toda uma. As pessoas falaram, não parece que sou eu. Sério? De tanto que muda. E é esse o barato da coisa, né? Por exemplo, assim, quando as pessoas começam a falar de nós, né, no ambiente, que é o que acontece, então, por exemplo, assim, é igual, acho que eu falei até com a Giovana, eu falei assim, às vezes esse feedback, ele também tem uma questão muito de momento. Por quê? Porque imagina da seguinte maneira, alguém te encontrou num dia em que, cara, tudo deu errado. Então você encontrou alguém na rua. Aí naquele dia tinha acontecido, você tinha atrasado, você tava com doente, sei lá, qualquer coisa assim, bateu o carro. Meu, imagina, tudo pode ter dado errado na vida. Aquela pessoa que te conhecer naquele momento, ela vai ter uma visão sua que às vezes não é a verdadeira. Certo. Mas não quer dizer que ela esteja errada. Por quê? Porque é daquele jeito que você fica quando tudo de ruim acontece. Você entendeu? Entendi, E entendi. Aquilo sou eu, naquele contexto. exatamente, perfeito, exatamente, é isso mesmo. Então, Maurício, e por que que isso é importante? Por que que saber ou ter essa informação é relevante na hora que eu vou desenhar o meu plano de carreira? Porque em algumas empresas, alguns negócios, algumas ocupações, tarefas ou situações, né, contextos desagradáveis podem acontecer. E se isso for uma rotina dentro daquela ocupação, dentro daquela profissão, você já sabe como você vai agir e reagir. E aí você sabe se vale a pena passar por isso ou não. Entende? Entendi, entendi. Eu Muito não. louco, né? Fala a verdade. Você pode falar assim, cara, aquilo, Maurício do céu, da onde você tirou essas coisas que você fala, cara? Meu, Mas depois é você tem que real. passar a bibliografia que te inspira aí. Cara, é muito louco. Eu leio tudo, na verdade, assim. E eu gosto de ler duas coisas assim. Eu não sou muito do cara que lê ficção, sabe? Romance, ficção, nesse sentido. Literatura, sim. Isso, assim não. Eu gosto de ler biografias, então, de grandes players, de grandes pessoas, de grandes profissionais. Eu gosto de ler, saber tudo que as pessoas passaram, porque a gente aprende muito sobre isso. E gosto de ler muito também pesquisa científica.
sabe, teoria científica, fundamentos Artigos. científicos, artigos científicos, porque daí você consegue. Aí você une as coisas, né? E eu também gosto muito de analisar, então eu sou uma pessoa que eu invisto o tempo em reflexão. Então eu gosto. Esse tipo de coisa, por exemplo, essa atividade, por exemplo, ela foi desenvolvida através desse tipo de análise. De reflexão, análise, união de teoria científica, empírica, enfim. E você Sim. consegue chegar a respostas que você fala assim, caramba, cara, que legal. Por isso que eu falo pra você, não é o tipo de atividade que você deve fazer uma única vez na vida. É o tipo de atividade que eu acho legal fazer a cada 6 meses, um ano. E aí chega num tempo, na verdade, em que você acaba fazendo sempre. Porque você já sabe fazer, então ela meio que flui. Hoje eu faço sempre. Então, às vezes, quando eu me pego feliz, quando eu me pego um pouco chateado, um pouco preocupado e tudo mais, eu paro e falo, caramba, o que que engatilhou isso, né? O que aconteceu? Qual é o contexto que aconteceu para que eu me sentisse assim? Porque nada é à toa, entende? Então é muito legal isso. É, os motivos de tudo. Isso é uma prática que eu quero trazer para o meu cotidiano, assim, ao invés de tirar tempo para meditar e querer. É, é que meditação não é isso, né? De não pensar em nada, mas observar seus pensamentos de maneira ativa também. Não é só, veio isso e tal na minha mente, ó, que tal, mas entender os motivos de determinada acontecimento no dia e tal. Exato. E é perfeito, porque quando você para analisar dessa maneira, por exemplo, o que, que vai acontecer com você? é, Por exemplo, eu vou te falar o que acontece comigo e provavelmente vai acontecer com você. Então, às vezes, eu me pego preocupado com algum resultado da empresa. Um exemplo. É, E quando eu me pego preocupado, às vezes eu vejo que algumas ações eu não estou desempenhando com mesma força, a mesma capacidade que eu normalmente desempenho. Eu falo, opa, tem alguma coisa. O que, que pode ser? E aí eu faço um review assim do meu dia, do que aconteceu. Eu falo, caramba, olha, aconteceu isso lá atrás. Eu vim com aquela preocupação, isso às vezes me deu uma desanimada, isso às vezes me deu uma chateada, mas aí eu trago para consciência. Então, o grande barato é você tirar do inconsciente, do seu subconsciente e trazer ele pro consciente. Então, eu falo assim, caramba, eu fiquei chateado por causa de X, Y, Z situação que me preocupou lá atrás. Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu vou trazer pra consciência, então eu falo assim, cara, mas essa situação, ela não vai resolver hoje. Porque ela depende de uma coisa que vai acontecer amanhã. Então, não adianta eu ficar preocupado até amanhã. Você não vai acabar com o meu dia, vai acabar com a minha noite, vai acabar com... Deixa rolar. Enquanto isso, eu vou... E aí eu consigo já... Eu acredito que isso não seja assim tão instantâneo. Eu acho que leva um tempo, é prática. Eu pratico isso já há algum tempo. Então eu consigo já meio que remanejar o meu estado de espírito. Por exemplo, quando você faz a atividade do que te motiva e o que te desmotiva. Perfeito? Uhum. Quando você entende o porquê das coisas, o que, que vai acontecer? Quando você estiver fazendo alguma tarefa ou acontecer algo, você escolher a profissão perfeita para você, vai trabalhar na ocupação perfeita para você, vai ser feliz, mas vai ter dias ruins, isso é uma coisa normal. Beleza? Vai ter dia que vai acontecer alguma coisa e vai ser chato. Só que quando você sabe exatamente o que te motiva e o que te coloca para cima, você consegue reverter aquela situação com mais agilidade. Entendi. E você perde menos tempo choramingando. A gente. Parece brincadeira, mas não é você. Eu falo você é modo de falar, tá bom? É, Mas é o ser humano de modo geral. A gente às vezes perde e gasta muito tempo com mimimi. Com coisas que não vão nos ajudar, não vão solucionar o problema. A gente fica remoendo aquela situação. Só que remoer aquela situação não vai levar a gente pro objetivo, entende? Normalmente ela desacelera ou ela nos para. E aí entra, puxa, o erro entendi. mortal, né? Porque vai te parar. Desacelerar é normal. Tanto é que muitos teóricos, né? Muitas teorias e muitos estudiosos, eles falam assim, cara, você cansou? Tem duas opções. A gente sempre tem duas opções na vida. Ou desistir ou resolver. Eu falei isso ontem pra um cara que trabalha comigo. E é verdade. A gente só tem essas duas opções. Não adianta você ficar lá, putz, eu tô com tal situação pra resolver, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Não adianta. A parada é a seguinte, eu tô com tal situação pra resolver. Como eu posso solucionar? Ou eu, não, vou desistir, não quero solucionar, eu vou desistir.
Quanto mais a gente remoe, quando a gente fica remoendo alguma situação, a gente nem progride, nem resolve, nem desiste. A gente fica estático ali, parado, Parado entendeu? só pensando. E isso é muito negativo, porque tem muito a ver com aquilo que você mesmo me falou. Falou, pô, Maurício, eu já tô com uma idade e tal, eu tô estagiando, a empresa é legal e tudo mais, mas eu não vou e nem parece que eu não vou e não fico, né? Eu tô aqui parafraseando as coisas que você falou. Parece que eu tô estagnada, mas, cara, você tem muito talento, muita capacidade para estar estagnada ali. Então a gente precisa fazer o quê? Desenhar um plano de ação. O que é um plano de ação? Você usa o GPS celular, tipo Google Maps ou Waze, você usa. É a mesma coisa. É isso que a gente faz nesse primeiro módulo, então. Então, qual é o grande objetivo do módulo 1? Saber aonde eu estou, que é a primeira etapa. Então, a primeira etapa ela é 100% autoconhecimento. Você trabalha 100% do saber quem é você. Então, se fosse um GPS, é mais ou menos assim, ó, aonde eu tô, qual é a minha localização atual, beleza? E quando a gente passa para a segunda etapa do módulo 1, para a terceira etapa do módulo 1, que é o planejamento de carreira, que é onde você fala assim, olha, eu sou essa pessoa, esse é minha localização atual, mas eu quero chegar lá. Entendeu? E aí o como você vai chegar lá é o que a gente vai desenvolver junto. Que é assim, aí vou brincando de novo com essa questão de GPS. Você vai de carro, você vai andando, você vai de ônibus, como que você vai? Entendeu? Entendi. Essa é a brincadeira. Então, basicamente é assim, por que a gente vai fazer esse planejamento e o que eu acho que você vai mais gostar? Normalmente, quando eu faço esse planejamento, e até já tirei algumas dicas de atalho, né? No nosso último bate-papo, aí que você falou assim, cara, como que eu não pensei nisso antes? Exatamente. O objetivo é o quê? A gente acelerar o máximo possível. Então, o ideal é que você atinja o patamar aonde você quer chegar na sua carreira. Enquanto algumas pessoas vão levar 5, 10, 15, 20 anos, você consegue fazer isso em 10% desse tempo. Às vezes você consegue fazer isso, eu não vou falar de um dia para o outro, porque é mentira, a não ser que você já estivesse pronta e preparada, que daí é outra situação. Aí seria mais fácil, né? Porque daí a gente só usa algumas estratégias para remanejar. Mas como ainda tem uma formação a ser adquirida, tem conhecimento técnico a ser adquirido, dependendo do status e da... Vou chamar de status, patamar, né? Que você quer chegar na sua carreira. Então, o tempo fica na mão dessa qualificação. Só pra concluir, você vai entender. Então, imagina assim, poxa, eu quero chegar em tal patamar, mas tal patamar eu preciso dominar francês. Porque eu sei que você fala inglês, então eu não vou usar o inglês de exemplo. Não, eu tô no intermediário, lutando com avançado. Lutando pra tá bom, então pode ser o inglês. Então, assim, precisa do inglês fluente. Então você fala, quanto tempo você precisa para chegar no inglês fluente? Preciso de 3 meses, 4 meses, não sei. Então você fala, putz, então não tem como conseguir esse patamar antes de 3 meses. Ou então não, eu preciso de um MBA, eu preciso de uma pós, eu preciso de um curso X, e ele tem um determinado tempo. Então a gente vai fazer esse planejamento, eu tenho até uma arte, um cronograma que eu vou compartilhar com você depois. Vou até colocar lá no workshop eu vou colocar numa das aulas do workshop pra galera poder fazer download. E ele é um cronograma mesmo, então ele tem lá o mês, o que precisa ser feito naquele mês, quanto que você vai investir naquele mês, ou seja, você coloca tudo ali. Minha dica pra você... Oi? Mensal? Mensal. Ele é um planinho anual, na verdade. Ele é um cronograma anual. Ele parece um calendário. Beleza? Então você consegue colocar lá. Minha sugestão pra você você pode imprimir. Sugiro que você imprima e cole em algum lugar onde fique bem visível todos os dias. Tem gente que cola no espelho do banheiro, tem gente que cola na porta do guarda-roupa, cada um no escritório, numa escrivaninha, enfim. Cada um escolhe o seu local. Mas o ideal é que seja um lugar visível todos os dias. Pra você saber, porque daí você sabe exatamente aonde você tá, entendeu? Dentro daquele trajeto do nosso mapa aí, né, do nosso Waze, do nosso GPS, você sabe exatamente aonde você tá e quanto tempo falta pra chegar. Entendi. Beleza? Mas eu vou compartilhar com você lá depois. Vamos lá, o que mais? Você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Não, acho que minha meta é 12 anos em 6, para chegar na crise dos 30 bem, entendeu? Sensacional. Ai, caramba, mano. Que engraçado, velho. Mas, não, é porque durante a sua fala,
me lembrou de uma questão que eu me fiz hoje. Cara, mas eu comecei a ver que eu pesquisei muito, assim, ocupações alto patamar, gestor e Ótimo. tal. E aí eu fiquei, mas eu não deveria pensar primeiro ocupações de analistas e Não. tal? E agora não, né? Acho que é o processo inverso. Você vê o último passo e aí depois Isso, você vai perfeito. recapitulando Deixa eu e anotar isso aqui. Eu vou anotar algumas coisas, porque como essa aula está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar ela para aquela parte mais social, né, da empresa, do Jovens de Sucesso, igual a gente contei. E aí... tem um barulhinho. É aí ou é aqui? acho que é Esse... aí. Beleza. Então, olha só. A gente vai disponibilizar para a parte social, então eu gosto de fazer algumas anotações. A primeira delas é exatamente essa. A gente começa o plano, então deixa eu anotar aqui, vai balançar um pouco minha mesa aqui. O plano de carreira, ele tem dois passos principais. Você pode até fazer essa anotação junto comigo. O primeiro deles é saber onde a gente está. Então, é sempre imagina o GPS. A brincadeira é sempre o GPS. E o segundo passo é saber onde quer chegar. Por quê? Imagina o seguinte, vamos trazer de novo essa brincadeira do GPS aqui para o nosso bate-papo. Então imagina o seguinte, eu estou em São Paulo, quero chegar na Bahia, beleza? Eu sei todo o trajeto e eu vou pelo litoral, eu vou pela costa. Então, para chegar lá, eu vou passar pelas lindas praias do Rio de Janeiro, eu vou passar pelo Espírito Santo. Se eu quiser chegar até a capital, eu vou passar por Porto Seguro. Ou seja, são lugares maravilhosos, turísticos, lindos e maravilhosos, que fazem parte do caminho. Então, quando você fala assim, puxa, eu quero chegar num patamar de diretoria, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber, aí entra a importância da atividade do autoconhecimento, que é assim, dentro das habilidades do gosto ou não gosto, quem sou eu, a ocupação diretora, ela se encaixa ao que eu sou, ao que eu gosto, ao que eu quero? Então, a primeira atividade, beleza? Essa é a primeira coisa. Porque às vezes você descobre que o que a pessoa faz na prática é totalmente o inverso do que você quer, gosta e busca. Entendeu? Então tem que ficar atento nisso. Porque muita gente fala assim, eu só quero ser dono de empresa. Aí, olha que louco, eu já ouvi isso muito. Por que você quer ser dono de empresa? Porque daí eu não quero ter hora para acordar, eu não quero ter hora para chegar, eu não quero ter hora para trabalhar e eu ganho muito dinheiro. Não é bem assim. Na prática mesmo, eu até brinco, né? E você vai ver isso no módulo 4 quando a gente for falar um pouco de empreendedorismo. Mas o empresário, o empreendedor, ele é o primeiro e o melhor funcionário dele mesmo. Ou seja, ele é o que mais trabalha. Enquanto a galera, os colaboradores, né, tem o horário, seja 8 horas por dia, 6 horas por dia, não importa, o empreendedor não. Ele vai dormir com a empresa, ele acorda com a empresa, às vezes ele acorda de madrugada pensando em alguma coisa para a empresa, ele passa o final de semana, ele está viajando, resolvendo coisas da empresa, ou seja, não é bem... É lógico que ele não vai bater o ponto, então tem algumas situações que são diferentes, mas não é bem como as pessoas imaginam. Então é muito importante o seguinte, quando escolher o patamar, e você pode anotar isso, eu vou anotar isso aqui também, quando você definir o patamar, deixa eu anotar aqui, é importante saber exatamente a rotina nesse patamar. Pode falar. Você, sobre empreendedorismo, né? Você já havia me dado esse insight, assim, porque eu achei legal brincar com a ideia de empreendedorismo, porque eu iria ter mais tempo para ler, para não sei o que lá. A Você gente falou, falou. querida, não é bem assim, dá, você tem flexibilidade, É não que, verdade. não que você trabalhe menos. E olha, uma palavra, assim, sabe, diferenciar. Não, o trabalho é flexível, mas não é, sabe? É saber onde você está entrando, assim. E foi uma coisa que casa com que eu me atentei hoje, assim. Primeiro eu estranhei, nossa, são cargos muito altos. E segundo, eu gosto dessa rotina, assim, e eu não gostei muito, sabia? Porque é um trabalho de muito Legal?
muita assessoria, comunicação com a mídia, com outros órgãos, que te traz muita visibilidade. E isso para mim não é tão interessante assim, sabe? Depende muito da área e do setor também, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, existem realmente cargos de diretoria onde você literalmente tem a sua vida exposta e pública o tempo todo. Entendi. Mas existem alguns casos de diretoria que a pessoa nem é invisível, ninguém nem sabe que a pessoa existe. Então, depende muito do cargo, setor e empresa. Tá. Anota isso aí que é um É, dado é legal. muito complicado, né, a gente tomar verdades assim, porque eu já estava assim, meu Deus, odeio ser diretora, porque. E não, depende, Legal isso que você falou. depende do. E É relativo. Então, olha é, só, quando eu tinha. Só pra te contar uma coisa que assim, eu nunca imaginei. Você já sabe porque você viu o workshop e eu conto um pouco da minha história no workshop. Então, assim, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Eu brinco que se tem as classes sociais ali, se tem entre alguma coisa depois da pobreza e antes da miséria, era eu ali, eu tava ali, entendeu? E eu sou filho único de mãe solteira, ou seja, a minha mãe tem até a quarta série só de estudo. E ela teve que sair de casa quando engravidou. E ela estava desempregada. Então você consegue imaginar uma mulher que tem até a quarta série apenas, grávida, ter que sair de casa, sem emprego, sem ter pra onde ir. E aí eu nasci. Foi aí que eu nasci. Então, assim, é, graças a Deus, né, aconteceram algumas coisas na minha vida que eu realmente nem poderia imaginar. Por exemplo, o que sempre falavam pra mim, hoje você tem acesso a um workshop que ele te... Cara, eu me preocupo muito. Eu brinco o seguinte, se eu tivesse acesso a isso, alguém que me orientasse, quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 15 anos, eu teria conquistado com 20 o que eu conquistei com 40. Teria conquistado com 15, na verdade, talvez. Porque você economiza muito tempo poxa, e uma série de coisas. Mas sempre me falaram uma coisa, estuda. Essa é a frase dos pais, né? Frase dos pais brasileiros. Vou estudar, vai estudar. mas nem Só todos. Tem uns que traz dinheiro. verdade. Só que tem uma coisa, tem uma falha muito grande nesse estuda. Por quê? A maioria dos pais que mandam estudar são estudos que não são nada a ver com a vida profissional. São estudos. Estudo. Ah, vai estudar. Cara, vai estudar o quê? Aonde? Pra quê? Enfim. Aí eu saí estudando, 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 estudando. E quando eu tinha mais ou menos, e tudo isso pra falar dessa questão da diretoria, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 21, 22, eu não vou lembrar de cabeça, faz tempão já, viu, que eu tô tiozinho, mano. É, eu fui chamado pra assumir o centro-oeste do país com 20 e poucos anos de idade, pra dirigir, então, uma empresa. Então, eu ia sair de São Paulo, ia pra Goiás, Goiânia, pra ser mais exato, ia montar uma filial da empresa lá, fazer todo o processo recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, deixar a empresa dando lucro. E aí depois eu ia para outro estado fazer a mesma coisa. Então eu montava sedes da empresa por todo o Brasil. E a primeira vez que eu fiz isso eu tinha 20 e poucos anos. E as pessoas que eu tinha que contratar às vezes eram mais velhas e mais experientes que eu naquilo que eu tava fazendo. Cara, eu apanhei igual cachorro de rua que rouba o lixo dos outros. Sério, cara, foi tenso, assim. Foi um baita aprendizado. Levei um tempo pra aprender, inclusive, porque também não tive orientação e nem treinamento da empresa. Só que graças a Deus deu tudo certo. Se alguém tivesse me contado, talvez, como seria, ou como eu deveria fazer, ou como eu deveria imaginar, eu teria dado o resultado muito antes. Eu levei aproximadamente uns 6 meses para dar resultado, o que é um tempo muito bom. Mas talvez eu tivesse dado o resultado em 2 meses. Se eu tivesse sido melhor orientado, ou se eu soubesse exatamente o que deve fazer naquela função. Só que me pegaram do operacional e me colocaram na direção. Isso foi uma situação, mas eu também já dirigi outras empresas em outras situações. E aí eu tinha uma vida exposta muito grande. Então, isso para te mostrar o quê? A relatividade das situações. Entende? Não existe uma regra. A única regra é a responsabilidade do cargo.
Isso é comum entre todas as situações. Entendeu? Deixa eu até anotar aqui que isso é legal. Diretoria, vou colocar assim. Deixa eu segurar a mesa aqui. Diretoria ou empreender. Responsabilidade igual. Mas, como a gente pode chamar, ocasião, situação, ela é totalmente relativa. Por exemplo, alguém que trabalha com algo público, televisão. Então, vamos dar um exemplo, né? A gente tem aí um profissional que o nome dele é mais... Eu não sei o rosto dele, mas toda hora eu ouço falar do Boninho da Globo. Então, ele não é o artista, que seria o operacional, e ele também não seria o dono, vai falar qualquer coisa aqui, ele não seria o dono, né? Que todo mundo linkava o Roberto Marinho e tudo mais na época ainda do Roberto Marinho. Mas então ele é um cara que a vida dele está exposta, está aberta e ele aparece muito. Mas ao mesmo tempo, às vezes você pega grandes empresas onde você não faz a menor ideia quem são os diretores ou quem são os gerentes. Entende o que eu quero dizer? Então é relativo. A responsabilidade é a mesma, só que o que você não gostou, né, dessa situação. Por exemplo, eu já não gostava da possibilidade de estar no patamar de diretoria, não por falta de capacidade, porque você tem, mas por ter minha vida exposta. Então, isso é muito relativo. E é por isso que no final desse módulo, uma das coisas que a gente faz, e você vai fazer no módulo 2, inclusive, que é onde a gente vai falar de entrada no mercado de trabalho, você escolhe as empresas que se encaixam com o seu perfil. Então, você não trabalha mais em qualquer lugar, você passa a escolher. Como a gente faz isso? Técnicas e estratégias. A gente vai falar disso mais pra frente. Não vou misturar os assuntos aqui agora, tá bom? Entendi. Eu acho que é visualizar o cargo, mas saber também se é setor público ou privado, Tem isso porque o também. que eu pesquisei foi economista do setor público. E aí fui lá no BNDES e achei o CEO de lá, Legal, show de sabe? bola. E é até Fez interessante, já direitinho o que está exercício. sendo gravado, Sim. no BNDES tem a descrição de cada cargo e da remuneração, uma descrição muito detalhada. Legal, E o legal. cara ganha 80 mil, cara. Aí você falou assim, caraca, eu quero muito esses 80 mil, Tipo, cara. 80 mil mensal. Aí você viu que ele tinha que ter a vida pública exposta. Você falou assim, ai meu Deus, eu É, quero os 80 mil, mas eu não quero ser isso. não é nem tanto, eu acho que a exposição, porque convenhamos que, da minha perspectiva de agora, assusta. Mas se eu trilhar uma carreira em direção a esse cargo, eu Isso. vou ser uma pessoa preparada para esse Exatamente. cargo. Perfeito. Só que aí o meu medo também é do distanciamento da parte técnica, porque eu sou uma pessoa que gosto de uma rotina Não. de que tô entregando esse projeto, tem minhas mãos no projeto, Não, sabe? não, não. Nesse sentido você pode ficar tranquila. Aí a gente entra mais no como eu trabalho. É uma outra situação, entendeu? Não está Entendi. relacionado à estratégia que a gente está desenvolvendo no workshop. Então, assim, eu gostaria de. Cara, eu marquei presença, eu estava lá, eu que fiz acontecer. Que eu gosto, eu sou do tipo mão na massa também. E eu sou controlador. Esse é um problema entre aspas. Por que é um problema, entre aspas? Porque dependendo do nível de ser controlador ou não, eu acabo me ocupando demais. E às vezes até deixando pouca liberdade para uma ou outra pessoa poder criar de acordo com a responsabilidade que deveria ser dela. É... Mas eu lido. Essa é uma das coisas que eu trabalho todo dia, que eu penso todo dia, analiso todo dia, dentro daquela questão do vamos analisar, né? Essa é uma das coisas que eu analiso todos os dias. E às vezes eu me obrigo a não controlar. E aí quando sai um pouco do meu controle, bate aquele, ai meu Deus, caramba, que desespero que dá. Mas faz parte porque quando a gente fala de empresa, né? Ainda mais eu que sou empresário, o controle 100% de todas as situações é uma mentira. Quando você é uma pequenina empresa, quando você está começando um negocinho, que a gente vai falar, você vai passar por essa etapa no módulo 4, seja de maneira fictícia ou real, você vai ver que você realmente faz tudo, toda hora.
Todos. Já viu aqueles memezinhos, aqueles videozinhos na internet, onde a pessoa atende o telefone e fala, peraí que eu vou chamar. Aí ela vai, coloca uma peruquinha e fala, oi, tudo bem? Você tá falando, vou agendar com o senhor fulano. Aí ele fecha a porta. É mais ou menos isso é real. Entendi. E é legal, assim, mas é bem puxado, é bem cansativo, faz parte de um processo. É um bom processo de aprendizado. E aí entra, voltando à brincadeira do GPS, aí entra exatamente aquilo que a gente falou do você vai passando pelos lugares. Então você vai acabar executando tudo. Você não vai simplesmente, eu assumi aqui porque eu sou a filha do político tal, então eu assumi sem nem estar preparado e tal. O que acontece, network acontece. Acontece sim e acontece muito. O que não quer dizer que se você se preparar dentro do planejamento correto, você também não vai chegar a competir no mesmo patamar. Até porque é o seguinte, o network dessas pessoas, às vezes familiar, né? Às vezes íntimo, você também vai acabar construindo conforme você for estruturando a sua carreira. Então, quando você faz a estruturação da sua carreira embasada em... Então, você vai estar nos congressos, que as pessoas que envolvem esse setor você vai estar nos eventos, você vai fazer parte das teorias, dos estudos, das apresentações, e você acaba ficando famosa no meio. Isso é comum, isso é super comum. Então hoje, poxa, às vezes, o nome chega na frente, sabe aquela coisa? Então já aconteceu comigo várias vezes, de alguém vir falar comigo e falar, Maurício, tudo bem, queria falar com você sobre o projeto e tal. Puxa, cara, mas desculpa, não lembro, né? Porque realmente a gente às vezes encontra muitas pessoas e você não me conhece mesmo, mas eu te acompanho a X. E eu já sei que você faz Então, o nome chega na frente, entende? Entendi. Porque um amigo falou, o ciclano falou, ou seja, é o mesmo network. É mais ou menos a gente convive no mesmo ecossistema quando a gente fala de eu estou nesse patamar profissional. Sabia, a minha chefe me falou isso hoje, assim, e principalmente isso tem tudo a ver em construir uma carreira e tem tudo a ver principalmente no começo de carreira. Focar em levar o seu nome à frente, principalmente em termos comportamentais, sabe? E aí Sim, com você vai certeza. gerando oportunidades. Com certeza. E depois eu posso te falar melhor o que tem se delineado, mas eu estava pensando em trabalhar em juntar mais economia ao meio ambiente, sabe? Principalmente nessas novas práticas ESG. E aí ela falou, mas talvez você não precise pensar agora já como que você vai ser encaixada nessa profissão lá na frente, sabe? Foque no seu comportamento e tal, para levar o seu nome, porque quando surge a vaga, às vezes, tipo, o network, sabe? Te puxa, e aí depois Fato. você vai aprender sobre ESG, sabe? O Mas é claro network, na verdade, ele faz parte da estratégia do crescimento profissional. Você pode ser a melhor profissional do planeta. Sem network, vai demorar mais. E o network, ele faz parte das etapas do workshop. Você vai aprender, inclusive, depois que acabar, eu tenho um livro, eu tenho 4 livros, né? Você sabe disso. E um deles, eu chamei de O Segredo dos Imortais. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com os maiores nomes da história mundial. É um livro que eu escrevi pra mim, na verdade. Porque eu sempre me perguntei assim, eu falava, cara, por que tem gente que nasce pobre e morre rica? Por que tem gente que sai do nada e tudo que põe a mão dá certo? Enquanto tem outros que rala, nunca chega a lugar nenhum? Ou enquanto outros nascem rico e perde tudo que tem? E aí eu descobri o seguinte, e aí eu decidi fazer essa pesquisa com os maiores nomes da história mundial, pessoas que vieram do nada e uau. E aí eu descobri o seguinte, não pede sua pergunta não. Aí eu descobri assim, que essas pessoas, elas desenvolveram algumas características em comum, que no livro eu chamo de características de pessoas de sucesso. Então, em cada capítulo do livro, eu conto a história de um desses imortais, né? Porque até hoje a gente comenta sobre os caras e tudo mais. E ensino a desenvolver algumas atividades para você desenvolver essas características. Eu acho muito legal você ler esse livro, mas eu acho que você não precisa se preocupar com isso agora. A gente termina o workshop e aí eu recomendo que você leia esse livro, você vai gostar muito do que você vai descobrir lá. Entendi. Inclusive, sobre esse livro mesmo, eu queria saber se você pudesse detalhar sobre como que foi sua estratégia para sentar e finalizar um projeto desse, porque isso faz parte de uma pergunta maior entre
na verdade, não é nenhuma pergunta, porque o meu perfil é ser mais generalista. Eu ia Certo. perguntar generalista ou especialista, mas na verdade eu já tendo para ser generalista. Mas como que administrar isso, entendeu? Como que você aprende várias áreas Excelente pergunta. e isso me agonia tanto, porque, sabe? E aí me parece que é falta de foco, mas na verdade Não, não, não. talvez seja falta de Não. estratégia. Não, não, não. Sim, com relação à estratégia, sim. É sempre bom a gente não sair fazendo, igual a gente fala, em São Paulo usa mais essa gíria, é metendo louco, né? Onde você sai, vou sair, fazer acontecer sem saber pra onde. Né? Que é aquilo que a gente falou lá, quando a gente se conheceu, inclusive, né? Que eu te falei assim, as pessoas te recomendavam simplesmente ir dando cabeçada na vida até dar certo. Que Vai pela loucura é experiência. essa? Você lembra disso? Então, assim, a estratégia faz parte. O fato de você ser especialista ou generalista vai estar muito relacionado ao seu perfil também, entendeu? Porque em alguns momentos, não, na verdade, assim, você consegue adaptar a estratégia ao seu perfil. Entende? Então, assim, eu tenho uma estratégia. Eu vou adaptar o meu perfil de uma maneira mais generalista. Eu tenho a minha estratégia, eu vou adaptar essa maneira de uma maneira mais especialista. Então, tudo está relacionado à estratégia. Então, assim, poxa, o Jovens de Sucesso é um projeto muito grande. Maurício, como você fez? Sozinho? Sozinho. Por quê? Porque eu sou maluco, né? Tipo assim, eu sou meio doido e acabei mandando bala e eu tenho uma capacidade de produção muito grande. É raro de eu encontrar algumas pessoas que consigam produzir tanto quanto eu consigo produzir. Então, às vezes, a pessoa ela vai chegar no mesmo lugar, às vezes com a qualidade até melhor, só que talvez ela leve um pouco mais de tempo. E eu consigo. Acima de tudo, ser eficiente. Então, mas é aí que tá. Mas eu acredito que isso não é porque, nasci, né, com a bunda Não, virada pra tá. lua. Não, né? Tipo assim, tem gente que nasce que fala, é incrível, né? Maravilhoso. Não, é porque, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a minha situação de infância. Então, eu olhava pros lados, sabe, Roseli, e falava assim, cara, eu não quero essa vida pra mim de jeito nenhum. Eu preciso sair daqui, preciso sair daqui. Então, eu vou produzir, vou fazer para poder resolver a minha situação. Então, eu acho que eu acabei criando um hábito de produzir muito em pouco tempo, de não parar enquanto não terminar e de planejar para exatamente não fazer aquilo que as pessoas te recomendavam, de ficar dando cabeçada na vida aí uma hora dá certo. Porque eu tentei isso também, né? Eu passei por isso, caramba. Eu não tinha orientação. Eu tinha minha mãe que tinha a quarta série, eu não tinha mais ninguém, não tinha irmão, não tinha parente próximo, não tinha ninguém. Então eu tive que aprender. E aí eu tentei aprender vendo esses grandes players, né? Eu cheguei a me perguntar. E você sabe, foi acho que um dos primeiros que eu prestei atenção foi o Silvio Santos. Se você não conhece a história dele, um dia vai atrás da história dele, assim, sabe? Eu falei assim, cara, se esse cara conseguiu e ele deixa claro que ele também não tem nada especial, né? Que eu achei isso sensacional. E eu falei assim, poxa, então dá. Então eu consigo também. E foi aí que tudo começou. E eu acho que o mais importante, que é o que a gente. Por isso que eu pego tanto no pé pra a importância do autoconhecimento, é porque quando você se conhece bem, quando você faz a primeira etapa do primeiro módulo bem feita, você cria um propósito. Entende? Então você começa a ter uma missão. Por que eu faço o que eu faço? Entendeu? E acho que isso é legal. Tem até um livro, eu não sei se vale a pena você ler, mas chama Por quê? Ah, já li. Você já leu? Um de capinha Já li. vermelha? Isso. E Legal. fez parte de um processo seletivo Ah, tá bom. enorme que eu fiz para Sério? empresa. Que E legal. tinha essa parte assim de escolher um livro, entre os livros estava esse. E eu já escrevi o meu porquê, que Legal. era no sentido de ajudar as pessoas a se autodeterminarem, sabe? Tipo assim, que as pessoas não deveriam ser restringidas, ter o potencial delas restringidas por condições econômicas, sociais. E é Legal. aí que eu entro na minha área de tentar melhorar, sabe? No Sim. sentido, pra mim, E tipo, aí, deixa eu te dar uma visão que talvez você também não tenha tido ainda, que é o seguinte. Poxa, eu preciso ser uma influenciadora digital para poder fazer isso? Não.
porque se você não gosta de aparecer, você não precisa ser a influenciadora digital. Mas você pode fazer parte da equipe, do time. Por exemplo, teve uma causa que eu apoiava e eu gosto muito e eu apoio. Indico para quem estiver assistindo para apoiar, que é o Médicos Sem Fronteiras. Até hoje nunca ouvi nada pejorativo ou negativo. Também não fui atrás de muito. não fui atrás de aprofundar muito. Mas é uma causa que eu acho, cara, muito legal. Super apoio. Tem uma outra também, uma causa missionária, que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu te falo, que eu acho muito legal. Então, eu apoio. Eu iria? Não iria. Maurício, você sairia da sua casa, tal, largaria tudo pra estar lá na frente? Não iria. Por quê? Porque eu sou ruim? Ou porque... Não, é porque eu sei que eu posso apoiar e ajudar muito mais daqui. Entende? Se eu tenho, por exemplo, vou falar como empresário. Se eu tenho uma empresa bem sucedida, que tem uma alta lucratividade, eu tenho chance e oportunidade de doar mais por essas causas. De poder enviar mais pessoas, subsidiar mais situações. Entende? Então eu não preciso estar lá. Mas eu posso enviar quem quer estar lá. Entende? Porque eu tinha uma pergunta sobre isso para hoje, assim. Show. Porque as pessoas têm me falado, mantenha sua mente aberta, não se fecha para oportunidades. E assim, você quer ter um propósito que seja significativo dentro da sua área, porque você gosta de ajudar as pessoas. Mas dá para fazer isso desvinculado da profissão. Lógico. Mas ao mesmo tempo eu penso, mas me faria feliz ganhar muito dinheiro, ser empresário e tal, e fazer filantropia, assim, sabe? Tipo assim, só que não é exclusivo também. Eu posso ser isso, mas dentro do meu propósito, sabe? Pode. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como explicar isso. Eu entendi. Eu não sei se quem tá assistindo entendeu, mas eu entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Nós brasileiros, a gente não é criado para ter uma mente muito aberta com relação a, principalmente, vida profissional. Na verdade, até uma geração atrás, a gente nasceu para trabalhar para alguém. Para ter a carteira registrada para o resto da vida e se aposentar em algum canto. As pessoas nem trocavam muito de emprego. Minha mãe mesmo, ela trabalhou 34 anos no mesmo lugar. Desde que eu nasci até quando ela se aposentou e eu já tinha 30 e poucos anos, ela só trabalhou nesse lugar. Lógico que antes disso ela trabalhou em vários outros, mas ela ficou muito tempo. Então fazia parte daquela geração. Ou era concursado, ou você vai trabalhar em algum lugar pro resto da sua vida. Isso tá mudando. Só que não tá mudando porque as pessoas estão abrindo a mente. Tá mudando porque elas estão menos preparadas e mais líquidas. Os relacionamentos estão líquidos, o profissionalismo está líquido, tá tudo muito líquido, tá tudo muito... não tem solidez, sabe? E aí, acontece uma coisa que eu quero te blindar agora. Chega uma hora que vale a pena a gente parar de ouvir um pouco o barulho do mundo, por quê? Porque senão a gente vai, na verdade, absorver a limitação delas. Você entende isso? Foi que nem a resposta daquele profissional lá. Exatamente. Lembra? Eu te falei assim, pesquisa, tenta falar com um profissional da área tal pra você saber qual é a rotina do cara. Aí o cara despejou em cima de você um monte de tristezas que ele vive. Cara, aquela limitação é de quem? Dele. Aquelas tristezas são de quem? Dele. Aí entra a pergunta, ele está na área certa? Talvez não, porque senão ele não estaria tão triste com o que a área apresenta e faz. Entendeu? Só que ele está numa área boa profissionalmente. Ele está num patamar que você quer chegar. Então a gente vai descobrir como chegar nesse patamar que ele chegou. Ele já percorreu o caminho. Lembra do GPS? Ele já percorreu o caminho. A gente vai descobrir qual é esse caminho. E aí a gente consegue acelerar muito o seu plano de carreira. Entende? Por quê? Imagina da seguinte maneira. Maurício Vou dar um exemplo prático aqui, vai. Eu sou CEO da Apple. Só um exemplo qualquer. Sou CEO da Apple. Beleza. Pra ser CEO da Apple, qual foi a formação que eu tinha? Por que os caras me escolheram? Porque ninguém assume um patamar à toa. Porque ele é legal e simpático. Isso não existe, né?
existe, mas não para o CEO da Apple. Então, vamos lá. Então, beleza. Qual é a qualificação que ele tem que ter? Qual é a formação que ele teve? O que ele sabe fazer? Entendeu? Então, você consegue a lista completa antes de estar lá. Você não precisa estar lá para saber o que o cara precisa saber. Aí entra uma sacada, uma dica que é muito legal, que é um atalho, na verdade, né? Que é o seguinte: se você tiver, aí você pode fazer até o que eu recomendei para você. Então pega o CEO da Apple, pega o CEO do Yahoo, pega o CEO do Facebook, pega o CEO da Microsoft, pega o CEO da Ambev, pega os CEOs aí. O que esses caras têm em comum? Você vai reparar que eles têm coisas em comum. Do mesmo jeito que eu descobri que existem as características de pessoas de sucesso, existe para aquele patamar, aquele cargo, uma formação meio que fugiu a palavra. Ajuda aí. Você tinha falado comum, né? Incomum. Sim. Incomum, talvez? Incomum, vai, que seja, incomum. Então, ou seja, se você tiver aquela mesma formação, aquele mesmo conhecimento, aquela mesma experiência, concorda comigo que você pode ser a próxima CEO de qualquer uma dessas empresas? Por quê? Porque você tem a capacidade, aí é outra história, né, que a gente viu no módulo 1. Se você tem essa capacidade mesmo. Você tem a capacidade, você tem a formação, você tem o conhecimento, você sabe o que tem que fazer, você já passou pelos processos, você já percorreu o caminho, então você pode concorrer à vaga de CEO em qualquer empresa de qualquer porte, aí dependendo do idioma que você fala, em qualquer lugar do mundo. Entende? Mas deixa eu refazer então a minha pergunta. É como lidar com o idealismo, sabe? E manter os pezinhos no chão e traçar uma carreira viável que se conecte com o seu propósito. Ou então esquecer seus ideais, não assim de maneira rígida, né? Mas assim, silenciar um pouco e ganhar dinheiro para Tudo vai estar para caridade. relacionado ao plano. Isso é que é legal. Eu não vou lembrar o livro que eu li, tem um livro. Putz, como é que chama? Eu vou tentar lembrar e se eu lembrar eu te falo depois. Mas ele fala exatamente disso. Por que eu tenho que escolher isso ou aquilo? Ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. E o autor do livro, ele fala assim, por que tem que ser o ou? Por que não pode ser o e? Por que eu não posso fazer isso e aquilo? Por que eu não posso ser isso e aquilo? Por que não? A limitação, na verdade, é por isso que eu te falo, para de ouvir um pouco o mundo, porque senão você acaba absorvendo a limitação das pessoas. E se você não tem essa limitação, não tem a menor... não tem a menor... Como que eu vou dizer? Nexo, né? Não faz sentido nenhum você acabar sendo limitado. Eu vou te contar uma parada muito legal, uma coisa muito legal. Antes de seguir a carreira de empreendedorismo, então assim, eu ia seguir a vida acadêmica. Eu ia fazer mestrado, doutorado, pós-doc e tudo mais. Eu tinha uma teoria científica que, uau, ia existir as Olimpíadas antes do Maurício e depois do Maurício. Pra você ter ideia na minha teoria. A teoria é muito doida, muito doida. Eu nem vou te contar agora aqui porque ela é extensinha, mas assim, eu tinha uma teoria onde eu conseguia aumentar o desempenho de todos os atletas em, no mínimo, 30%. Cara, isso é muita coisa. Muita coisa, porque a gente tá falando de corpo humano, físico. Unindo o quê? Conhecimento, a mente humana, desenvolvendo a mente, físico, treino, enfim, uma série de conjunto de coisas. Eu ia levar aproximadamente uns 15 anos, talvez, para comprovar a minha teoria. E aí eu fui conversar, e aí o que eu fiz? Eu fui nos laboratórios de pesquisa de duas das maiores universidades do Brasil, que eu fui na Unicamp e fui também na USP conversar, porque daí eu fui atrás de quem? Do cientista. Então peguei o currículo Lattes dos caras, pesquisei quem eram os tops do Brasil, fui falar com os caras, e o que aconteceu? Os caras me desmotivaram totalmente. Por quê? Porque eles tinham uma limitação e eles não queriam testar algo novo, eles queriam continuar a linha de estudo que eles seguiam ali. Só que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse o orientador, o mentor, enfim, se eu não tivesse o pós-doc ele me apoiando. Ou seja,
eu não ia conseguir comprovar minha teoria em vida. Falei, meu, você tá falando sério que eu preciso mesmo passar por isso? Eu falei, não preciso passar por isso. E aí, o que eu fiz? Fui empreender. E como empreendedor, eu não dependo da limitação de ninguém. Então, eu faço mas é o meu jeito. Eu desenvolvi isso. Eu não aceitei o ou. Beleza? E aí eu estudei. Então, eu li outras pessoas que também acreditavam no e não no ou. E eu abracei essa causa. Eu falei assim, bom, não sou o único maluco, né? Tem outras pessoas que falam a mesma coisa. Então, acho que dá certo. E, graças a Deus, não volto atrás. Então, toma muito cuidado. Não tem problema de você ter os seus ideais e mesmo assim querer ganhar dinheiro, entendeu? Não tem nada a ver. As coisas são diferentes. Não, mas o que as pessoas têm me apontado é que talvez seja exclusivo, assim. Talvez eu não consiga fazer dinheiro com os meus ideais. Mas o que eu tenho analisado, principalmente que eu acho que tem potencial para crescer essa questão de ESG, economia ambiental e tal, é uma área legal que eu me veria, assim, trabalhando e que tem potencial de crescimento, assim, sabe? Vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Já ouviu falar em empresa social? Já ouviu falar ou não? Acho que não, porque Depende. é ONG, é OCIP, não sei o que lá. Tem de tudo, né? Eu sei. E aí que tá, eu conheço também porque eu fui estudar. E eu tenho uma ONG dentro dos Jovens de Sucesso. Chama Sonho Mais Que Possível, é um projeto. E é onde a gente ajuda a galera, beleza? Esse projeto foi desenvolvido nos anos 2010, alguma coisa assim. Só que ele ainda não tá documentado, mas ele já existe. E tudo onde entra a relatividade nisso? Entendeu? Eu vou trabalhar pro social ou pro capitalismo? Mais ou menos, eu vou só dar um exemplo. Eu vou ser socialista ou vou ser capitalista? Existem muitas empresas grandes e aí tudo depende do quanto você quer ganhar, aonde você quer chegar financeiramente, o quanto te satisfaz, o que é dinheiro para você. Porque às vezes, 5 mil reais por mês para uma pessoa é uau, caraca, ela tá uau da vida dela, entendeu? E tem gente que 5 mil reais já não serve para muita coisa não, cara, entendeu? Então, depende, é muito individual. Eu não critico a pessoa que acha 5 mil uau e também não critico a pessoa que acha 5 mil pouco, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas que trabalham em ONGs, em situações assim, né, que são apoiados por outras grandes instituições e que ganham até muito mais do que isso. Então, essa limitação do se eu fizer o social eu não ganho dinheiro, está relacionada ao planejamento estratégico e não a uma coisa impede a outra. Beleza? Esse nosso papo tá bem filosófico, tá bem legal. Tá, então o idealismo não necessariamente exclui dinheiro. Não. Às vezes as pessoas não têm conhecimento do quanto o terceiro setor pode agregar e além disso o dinheiro é relativo. Perfeito. Terceiro setor, para quem tá assistindo e não sabe, terceiro setor é uma área social, tá bom? São empresas sociais, projetos sociais, né? Chama terceiro setor. Só para facilitar aqui o entendimento da galera. Então, e de uma maneira bem simples e bobinha também. Depois você vai estudar mais, você vai descobrir que tem mais informação aí, mas só para você entender. E eu vou te falar mais. Dependendo do como você faz, não existe muita crise no terceiro setor, hein? Entendi. Assim, é um setor seguro, muito seguro. Talvez... Eu não vou falar mais seguro do que concurso público, né? Que tem aqueles listinhas, checklist do que é segurança e o que não é segurança profissional. Mas, assim, talvez seja um dos setores bem estruturado, lógico, né? A gente não tá falando da ONG, da tia, da vizinha, da minha irmã que fica no fundo da casa dela. Não, tô falando de uma estrutura, de crescimento, de planejamento. Estou falando de ter... Tanto é que esse projeto, o Sonho Mais Que Possível, que a gente tem dos Jovens de Sucesso, provavelmente ele vai atingir esse patamar. Quando? Não...
tô ajudando as pessoas primeiro, depois a gente vai pensar nisso. Mas, aí, de repente, quem sabe você não vem fazer parte disso aí. Opa, Ó, já ó, aí, fortalecendo tá meu vendo? network. Já começou bem, ó, tá vendo? É, Por que não? mas então, mas realmente, mas é algo que tem que ser muito pensado, né? Porque Claro. quando você vai pesquisar também, hoje tipo, eu destaquei como uma profissão favorita, assim, entre as 10, né? Não é tão favorita. Mas, ser dirigente e administrador de organização de sociedade civil sem fins lucrativos. E aí tem um prêmio, né? Maiores ONGs. Aí eu peguei as que estão listadas assim nas 100 melhores ONGs de 2020 e fui pesquisar CEO dessas ONGs. E aí eu pasmei porque é uma galera muito boa do setor privado, assim. Tem uma ONG até que ABCD Nossa Casa. Eu nem pesquisei muito o que era ONG, mas eu vi a estrutura organizacional dela. E é uma galera muito forte do mercado. O CEO de lá é o CEO de uma das maiores construtoras assim do mundo, assim, de uma Aí vez você só. entende o porquê que uma das dicas que eu dou e a galera não se liga nessa estratégia, que é assim, ai, eu não tenho experiência, ai, como consigo emprego sem experiência? Cara, se embica numa ONG da vida, porque os caras que têm a ONG, eles são monstrões. Não é ONG grande, de novo, né? Voltando a falar aqui. ONG grande, bem estruturada e tudo mais. São tudo caras com alto patamar de conhecimento, influência, network, profissão. Ou seja, você vai encontrar com essas pessoas e se você se destaca nesse trabalho voluntário, automaticamente você é vista. Você é vista. E a galera Então, não se liga nisso. Agora, uma coisa que você falou, e eu quero que você guarde essa frase, que você disse pro resto da sua vida. As pessoas não têm conhecimento. E é exatamente por essa falta de conhecimento que elas saem dando cabeçada na vida. E o pior, né? Elas empacam a vida dos outros. Entendeu? É. que os outros que escutam, né? Porque eu posso me blindar. Pode. E eu sugiro. E É. assim, ó, um dos meus objetivos com o workshop você tá fazendo, e você já vê isso muito na prática, é assim, é blindar os meus alunos, cara. Não chama jovens de sucesso à toa. Entendeu? A gente tá para fazer a diferença. Então, não dá pra ficar ouvindo coisa de quem não sabe o que tá falando. Não adianta, você vai perder tempo. Perder tempo, perder dinheiro, prejudicar sua vida, atrasar tudo. Pra quê? Entendeu? Eu tô anotando Então, aqui também que depois eu Maurício, vou falar. só nesse ponto aí, porque você falou algo interessante de perspectiva que eu não tinha, porque a minha dúvida era o quanto, de fato, para dirigir uma ONG, eu tenho que fazer carreira dentro da ONG, porque o pessoal dirigente parece que vem de fora. Ao mesmo tempo, você falou, não, mas você pode entrar na ONG e ser visto por esses caras. Então, tô meio confusa, assim. O quanto que chegar num patamar top em ONG, como que se constrói isso? Se é dentro de uma ONG ou vem por fora, criando experiência, assim. Cara, eu vou te falar que dá pra fazer os dois caminhos. Aí eu volto, vou de novo, vou falar. Um não impede o outro. Um não impede. Entendeu? Por exemplo, ó, você vai descobrir, vou deixar você pesquisar isso. Os maiores filântropos do mundo, as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo, são grandes capitalistas e são grandes e fazem social. Se você tem ideia do quanto. Vamos falar de um cara aqui, vai, um famosinho, Bill Gates. Você tem noção do quanto esse cara ajuda as pessoas nem sabem que foi ele? O quanto de instituição ele ajuda ao redor do mundo e as pessoas nem sabem que foi ele? Quantidade de ONG, projetos e tudo mais, a vida de comunidades, favelas e tudo mais, que esse cara muda a vida das pessoas, as pessoas nem sabem que foi ele. Ao redor do mundo todo. Eu Entendeu? lembrei de você essa semana, sabia? É. Quando eu tava vendo o lançamento lá da empresa lá da Blue Orange, do Jeff Bezos lá. E Sim. aí, quando o cara tá finalizando a conferência, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tô lançando um novo prêmio, 100 milhões para uns caras lá, né, que ganham o prêmio lá de coragem e civilidade. E eu Sim. achei tão inspirador e realmente, assim, o cara vai pro espaço numa viagem turística, volta, dá 100 milhões, deu 100 milhões para um cara e 100 Sim. milhões para o outro. Sim. Então, E mas aí que tá, porque isso é que é legal e a galera não entende, né? A galera acha que, então, exemplo, por isso que eu te digo e vou repetir,
porque nosso tempo vai acabar daqui a pouco, o Google Meet vai derrubar a gente. Porque agora ele só deixa 1 hora. Então, o que acontece? Qual a diferença? Você fazer esse trabalho estando dentro começando a sua carreira dentro da ONG e desenvolvendo dentro dela, ou você desenvolver dentro de uma empresa e fazer parte da ONG? Entendeu? Porque o que vai fazer diferença profissional é o conhecimento, é o que você é capaz de executar. Então, eu sou um contador, tá bom? Vamos falar, sou um contador. Tudo bem, eu trabalho numa das maiores empresas de contabilidade do mundo, eu trabalho numa das maiores empresas do mundo, beleza. Ou então, o trabalho que eu vou fazer lá, para eu transformar a ONG numa grande ONG que recebe milhões ou bilhões de investimento e capital ao longo do ano. Porque imagina o seguinte, ó, vou dar o exemplo do Bill Gates de novo. Você acha que o Bill Gates vai colocar 1 bilhão de investimento numa ONG, aonde o contador não é um grande contador? Aonde o administrador não é um grande administrador? Aonde os profissionais... Só para você ter ideia, tem uma ONG aqui em Belo Horizonte. Uma vez a gente foi fazer um trabalho com eles lá, muito legal. Para você ter ideia, só poderia fazer parte da parte de coordenação, diretoria dessa organização, quem tinha mestrado pra cima. E, consequentemente, já tinham passado por outras grandes empresas. Por que isso era obrigatório? Porque eles recebiam aportes bilionários de empresas do mundo todo. Entendeu? Então, você precisa ser uma grande profissional, independente de você estar trabalhando no terceiro setor social ou no mundo capitalista, dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande corporação, seja ela limitada ou SA, né? Capital aberto, bolsa de valores e tal. Entendeu? Grande profissional, eu brinco assim, ó. Maurício, jovens de sucesso, eu quero dividir isso com você, aproveitar que a gente tá gravando, porque eu acho que eu nunca gravei isso. Eu sempre falei e nunca gravei. Quem pode ser jovens de sucesso? Cara, todo mundo e qualquer um. Por quê? Porque o que é sucesso? E isso você vai ver na última aula do workshop, eu falo alguma coisa parecida com isso. É você estar feliz com o que você faz, ganhar o suficiente para viver bem, ter a sua vida em equilíbrio, entendeu? Não é você ter muito de uma coisa e pouco da outra. É você ter o equilíbrio entre todas as coisas. Você é uma pessoa muito bem sucedida. Eu conheço pessoas que ganham R$2.000 por mês, que em muitos lugares não dá pra fazer, em muitas cidades não dá pra fazer muita coisa, mas é uma pessoa tão feliz, cara, porque ele trabalha com o que gosta, a família dele tá tudo do bom e do melhor, tá tudo bem, não falta nada, ele se diverte, ele tem os amigos, ele confraterniza, a família dele tá saudável. Cara, você vai falar pra mim que esse cara não é bem sucedido? Eu vou te chamar de mentirosa. Entendeu? E eu também conheço pessoas que ganham 10, 15 pau por mês, que estão doentes, não tem vida, não tem social, não tem amigos, não se divertem. Quem é bem sucedido? Então, você pode ser um garçom, jovens de sucesso, você pode ser um gariri, jovens de sucesso, você pode ser um pedreiro, jovens de sucesso, você pode ser qualquer coisa, jovens de sucesso, você pode ser um executivo, jovens de sucesso, não importa. Desde que você esteja no lugar certo, fazendo o que gosta, ganhando o quanto te compete, né, no sentido, cobre suas despesas, sobra pra você se divertir, tá tudo bem, você atingir os seus, consegue fazer tudo que você sonha fazer, cara, você é bem sucedido, muito bem sucedido, entende? Então, pra mim, mas essa é a minha definição, e é a definição que eu sempre passo pras pessoas. Sucesso, na verdade, é o equilíbrio entre todas as coisas. Sua saúde, sua vida espiritual, sua vida com Deus, sua vida com a sua família, sua vida com seus amigos, seu lazer e diversão, suas contas, seu dinheiro, seus investimentos, seus bens materiais. Não é você ter muito de uma coisa ou ter pouco da outra. O cara que no Brasil vai limite de velocidade máximo, se eu não me engano, é 120 por hora numa estrada. Beleza? Você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma Porsche, você pode ter um Volvo e você pode ter um Fusca. O máximo que você vai andar é 120. Ah, Maurício, mas o conforto é diferente. Concordo, mas eu já vi muito Fusca que os caras transformam tanto que parece uma nave espacial e fica até às vezes mais confortável. Mas o que eu quero dizer com isso? Que assim, ó, às vezes a gente é tão influenciado pelo outro
que a gente nem se liga no que é importante pra gente. Então, o módulo 1, a etapa 1 do módulo 1, ele não é só descobrir, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero, por que, que eu faço, por que eu não faço. Você acaba descobrindo propósitos. Você acaba até descobrindo o que realmente vale a pena pra você. Entendi. Então é muito, assim, cara, quando eu criei esse workshop, eu criei pensando exatamente nisso, entende? De não ser apenas mais um monte de blá blá blá, enrolação. Não, não, não. Tem muito propósito. E você ainda tá no primeiro módulo e você já descobriu, uau, né? Quanta coisa, quanta evolução. É outra pessoa já. Sim, e completou também uma avaliação que eu fiz esses dias. A gente encontra na internet, sabe aquela avaliação de 16 perfis e tal? Uhum. E o meu deu INTJ, assim. E aí, que é um perfil conselheiro, sabe? Porque enquanto você falava, não sei, parece que eu me fixei nessa ideia agora de que sucesso para mim é vincular propósito e trabalho, mas talvez não, talvez se eu for um excelente profissional e ser reconhecida por isso, sabe? Não são coisas exclusivas, mas assim, encontrar um equilíbrio também nisso, que eu não vou mudar o mundo, eu tenho que viver enquanto. E você pode fazer parte da coisa. Isso é uma coisa legal. Se você perguntar assim, Maurício, quem que você gostaria que trabalhasse com você nos Jovens de Sucesso? Eu gostaria que viessem apenas empreendedores. Aí você pode falar assim, mas por que empreendedores? Não, o cara, como que ele vai trabalhar na sua empresa se ele é um empreendedor? É porque algumas habilidades e características que ele tem, ele faz o negócio acontecer como se fosse dele. Quando você assiste às aulas do workshop, você só consegue assistir aquelas aulas, a gente só consegue estar conversando aqui agora. Quem faz parte do processo de transformar a sua vida, fui eu que gravei, foi o cara que me ensinou, também fez parte disso, foi o cara que editou, o outro que criou, nananã, então, o contador que acertou as contas pra gente poder aparecer. Então, você entende? Então, assim, uma coisa é você ser a ponta do iceberg, que tá lá exposto, que daí no caso sou eu. Mas sem todo mundo que envolve o projeto não acontece. Entende? Sem as Entendo. pessoas que desenvolveram as ferramentas pra gente trabalhar online, por exemplo, como que eu ia chegar? Eu ia ter que ir até a sua cidade e te encontrar. Entende? Então, ou seja, Entendi. você pode fazer parte do todo. Você não precisa ser a pessoa única. Se não acontecer por mim, não acontece. Não. Na verdade, isso é um nível de egocentrismo, talvez, né? Porque a vida não é assim, né? O que mais que você anotou aí pra gente aproveitar os nossos últimos minutos antes da gente ser Ai, meu derrubado? Deus, deixa eu ver. Vamos lá. Mas ficou claro pra você? Abriu a sua mente com relação a essas dúvidas, principalmente? Não, abriu sim, e é que, olha pra você ver que louco o meu propósito. Eu até anotei aqui, Legal. porque começou a. Hoje, por exemplo, é porque, assim, nas 10 profissões que eu separei, tinha muita coisa, assim, relacionada à sustentabilidade, sabe? Meio Tá bom, ambiente e perfeito. tal. Legal. E aí eu comecei a ver alguns cursos assim, e eu vi um curso da PUC, e eu li, assim, a ementa, e eu achei fantástico, assim, sabe? Legal. E, e eu acho que seria algo que me faria realizada, assim, sabe? Tipo, trabalhar em uma coisa em que eu focasse no ambiente, nas externalidades, assim, do que a empresa está produzindo, nas pessoas, sabe? E também nas relações institucionais com o governo, sabe? E. Só precisa estar preparada para uma coisa. Agora Ah, vem um. Você tem que olhar todos os lados da moeda. O mesmo jeito que a gente faz a análise 360 sua, né, enquanto pessoa e profissional, você também precisa fazer a mesma coisa relacionado à profissão. Por quê? Em algum, por exemplo, assim, vou falar de meio ambiente. Então, putz, cara, vou dar um exemplo qualquer só pra ficar claro. Putz, cara, então eu vou desenvolver projetos para limpar o rio Tietê, que é famosamente no Brasil como um dos rios mais poluídos e tudo mais e tal, para que volte a ter vida no Tietê e tal. Você pode aprender
ter o conhecimento prático, teórico, desenvolver o projeto todo para isso acontecer. Mas, dentre esse universo perfeito e maravilhoso, existem jogos de interesse gigantescos por trás. Político, empresarial, que envolvem às vezes acordos internacionais, que você pode trocar o presidente do país, você pode trocar o presidente, o governador, o deputado, pode trocar todo mundo, você não consegue quebrar. Então aquela ideia linda e maravilhosa, ela não consegue ir a campo na prática, entende? E esse é um lado que você tem que levar em consideração. Porque, quer dizer então que tudo que eu fizer não vai dar certo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que talvez você não seja 100% lindo e maravilhoso como a gente imagina na teoria. E existem essas variáveis que você tem que saber lidar e trabalhar e resolver, para daí sim colocar em prática. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tem toda essa análise global da profissão, ela é legal de fazer. Em algumas profissões é mais importante do que outras. Porque imagina se você tem toda essa formação, fica toda linda, maravilhosa, formada, capaz total, uma das melhores do Brasil. Chega lá, você esbarra num contrato internacional com a China, que seja, porque os caras compraram direito de usufruto de XYZ por 100 anos. Você não vai quebrar contrato. Então, o que você vai ter que saber? Maurício, então eu vou ter que desistir de tudo. Não, calma, contrato também. Aí entra os advogados. Por que o grande barato, os melhores advogados são aqueles que encontram as brechas nas leis, nos contratos e tudo mais. E eles trabalham aí. Contador também, né? Os grandes, os maiores, os que ficam ricos e milionários, são esses caras. Então, você, sabendo disso, vai se preparar paralelamente. Lembra daquilo do para chegar no patamar eu tenho que saber fazer tal coisa? Então, para eu saber deixar o Rio Tietê lindo e maravilhoso, eu preciso saber a parte prática, teórica e tudo mais, mas eu também preciso saber um pouco sobre política, contrato, como entrar nas brechas e resolver a situação. Mas é isso que eu acho fantástico. Eu anotei vários pontos aqui Legal. porque isso aqui me permite fazer análise macro, política, econômica e tal, e micro, relatórios técnicos sobre e quais são os riscos, e inclusive tem áreas tipo contabilidade, auditoria ambiental e tal. Legal. Enfim, eu andaria nesses dois polos, assim, que são polos de interesse, sabe? Aí você não pode esquecer de uma coisa, que entra naquilo do quem é você e o que te faz bem e o que te faz mal. Por quê? Quando a gente fala de profissão, a gente tá falando de escolher uma coisa pro resto da vida. Esse tipo de situação que eu exemplifiquei aqui agora não quer dizer, pelo amor de Deus, hein? Não quer dizer que é o que você vai fazer e o que você está escolhendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma área, é uma situação, uma ocupação que vai estar em constante embate com outros profissionais. Tem conflito de interesse, tem embate, tem discussão, tem, cara, gente tentando te derrubar, outros tentando te levantar. É um ambiente que faz parte da vida desse profissional. Entendi. Até que ponto isso te faz bem, até que Maurício, isso pra mim não influencia nada. Vai pra cima e manda bala. Entendeu? Maurício, isso me faz muito mal. Putz, eu vou ficar mal, vou ficar doente, não vou dormir à noite, vou cair em depressão. Vamos escolher outra área, vamos escolher outra ocupação. Entendi. Entendeu? Não, acho que quanto a isso não. Eu percebi na minha personalidade que eu não gosto muito do confronto, mas é confronto pessoal. Se eu discuto com pessoa, por exemplo, questões religiosas, questões políticas e tal, e pessoas que são próximas e que vão me julgar de alguma forma, mas no ambiente profissional, eu acho que não, sabe? Tá bom. É algo que eu me sinto forte. Assim. Uma dica, as pessoas não guarda essa frase. Eu sempre digo isso. Não existe amizade no mundo profissional, no mundo corporativo. Existe profissionalismo e network. Beleza? Ok. Isso é Gravado? fato. Grava. E é fato. E algumas pessoas... Existe gente ruim também. Como em qualquer lugar. Existe gente boa, existe gente ruim. Então você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Igual você falou. Putz, eu não gosto de conflitos pessoais. Se alguém descobre isso, vai usar isso contra você como seu ponto fraco. E vai tentar te derrubar por aí. Quem faz muito isso? Político. O que a gente assiste na televisão? A gente vê alguma coisa, a gente vê muito pouco sobre política estrutural, né? E vê muito sobre coisas pessoais.
jogo de interesses pessoais. Então eu sempre tento derrubar o próximo, o meu concorrente, através de coisas e situações pessoais. Mas a gente vai jantar junto e discutir política junto, porque ele vai fazer reunião. É uma loucura, cara. Então, assim, se isso não faz mal pra você, vai pra cima, nasceu pra isso. Isso me faz mal. A gente vai encontrar outras áreas, outros setores. E Entendi. não tem problema. Por quê? Sempre tem a área que encaixa perfeitamente. Sempre tem. Entendeu? E eu tô te falando tudo isso, e presta atenção, hein? É só pra abrir ainda mais a sua visão para coisas que você ainda não visualizou, não foi atrás de levantar. Porque você está na onde você está chegando na última etapa do módulo 1, que é vou definir meu patamar e vou desenhar minha rota aqui no meu GPS. Entendeu? Primeira etapa você já fez, segunda etapa você está finalizando e a terceira etapa é decidimos? Decidimos. Agora, ó, mão na massa. Quais são os cursos, quanto tempo vai levar, quanto dinheiro vou investir, quanto tempo vai levar, e assim sucessivamente. E aí depois a gente entra no planejamento de quais empresas eu vou trabalhar, como eu vou fortalecer o meu currículo. Eu mesmo, engraçado falar isso, né? Mas, por exemplo, eu, igual eu te falei, eu venho de uma família muito humilde, sem network e sem nada. Mas eu ralei tanto, e eu estudava muito, que chegou um ponto em que eu escolhia onde eu queria trabalhar. E eu não escolhia lugares que poderiam queimar o meu filme ou não abrir portas maiores. Entendeu? Mas isso foi à toa? Não, não foi à toa. Na verdade, começou, tipo, graças a Deus, né? Porque foi muito, tipo, caraca, Deus, obrigado, Senhor. Mas aí, de repente, eu me liguei que tinha uma sequência estratégica que dava pra eu seguir. Então, por exemplo, enquanto eu ainda era do esporte, eu fiz estágio em academia pequena? Fiz, mas era academia pequena que era a maior da minha cidade no interior. Aí depois eu troquei, aí eu fui pra capital. Aí na capital eu consegui, aí eu tive duas oportunidades, eu concorria, porque eu tinha um currículo pra isso. Então eu concorria. Por que eu tinha currículo? Vou contar aqui pro pessoal, você já sabe disso. Porque, cara, gente, todo final de semana eu tava numa palestra, num evento. Era gratuito? Era incrível. Era gratuito, eu tava lá. Eu parecia... eu tava lá, cara. E eu colocava no meu currículo, entendeu? Então era palestra, eu tava no meio. Então, meu currículo, cara, no meu primeiro ano de facul, cara, ele já tinha 2, 3 páginas, pra você ter ideia. De tanto que eu tava no meio dos lugares, entendeu? E conhecendo gente, tal, enfim. E aí eu lembro que chegou uma vez que eu tive que apareceram pra mim 2 oportunidades. Uma na Axê, que é uma das maiores empresas aí de farmacêuticas, medicamentos do Brasil, para trabalhar com ginástica laboral. E tinha uma outra que era uma academia dos maiores lutadores de kickboxing que teve no Brasil. O cara era campeão mundial, tal, da época lá, chamado Paulo Zorello. E como o meu negócio sempre foi alto rendimento, eu queria esporte de alto rendimento, porque eu gosto de competição, eu gosto de game, eu gosto daquela loucura, entendeu? Eu gosto disso. E ginástica laboral não, né? Mas que paz e amor pagava um pouco melhor e era Axê. Então, se eu tivesse entrado ali, tinha seguido para grandes empresas. Mas eu queria alto rendimento. E eu fui pro Paulo Zorello. Ganhava menos, trabalhava também menos horas, mas estava no meio do esporte de alto rendimento. Dali, o meu próximo trabalho foi dentro do São Paulo Futebol Clube. Então, que é, na verdade, enquanto instituição e empresa, conhecida mundialmente. Então, aonde eu colocava o meu currículo, era uma multinacional do esporte. Entendeu? Só que dali eu migrei para o empreendedorismo e tal, enfim. E é isso que eu tô te falando, assim, ó, você tem que ir escolhendo as empresas de acordo com o seu objetivo. Meu negócio era alto rendimento. Se eu tivesse ido para Axê, trabalhar com ginástica laboral, eu ia estar indo na contramão do que eu queria para minha carreira. Então eu optei por um período de tempo ganhar um pouco menos, trabalhar um pouco menos, mas exatamente na área que abriria uma grande porta. E foi o que aconteceu exatamente depois de alguns meses. O São Paulo Futebol Clube me ligou. Também tive proposta de outros clubes grandes de São Paulo.
Mas aí, lógico, né? Eu sou torcedor e aí eu acabei escolhendo. Não vou mentir, eu sou torcedor e acabei escolhendo São Paulo. Me dei mal, mas beleza, não tem problema não. Mas brincadeiras à parte, tem que tomar esse cuidado. E é isso que a gente vai falar no próximo módulo. Tá bom? Tá, Então, tá esse bom. módulo, assim, ó, não se preocupa com aonde eu vou trabalhar, igual o pessoal tem te falado aí. Ai, vai por aqui, vai por. Não se preocupa com isso. Agora a gente vai. O objetivo do módulo um é quem eu sou, qual é a profissão certa para mim, qual patamar eu quero chegar. Esse é o objetivo. O próximo módulo a gente vai ver as empresas, os lugares, os cargos que eu vou aceitar e os cargos que eu não vou aceitar, seja para ganhar mais ou ganhar menos. Óbvio que eu vou te direcionar, mas a escolha, a definição vai ficar 100% a seu critério, claro, você que vai dizer Entendi. se vai fazer ou não. Mas você acha que é uma narrativa sólida de tipo, o meu propósito é ajudar em alternativas para um capitalismo mais consciente, assim, mais justo. E aí eu quero me encaixar nessa área, porque eu acho que é uma área multidisciplinar que me dá ali capacidade de mobilidade entre setor público e privado. E sabe uma coisa muito interessante, que eu acho que também me daria conhecimento. Inclusive, se eu quiser empreender, sabe, de economia verde, empreendedorismo verde, finanças verdes, essas coisas assim, Legal. eu acho que seria muito interessante. Por exemplo, se eu sofro bloqueios por um projeto grande, numa empresa, no setor público, ao mesmo tempo eu tenho um projeto paralelo com pessoas, sabe? Eu acho que, sabe, essa movimentação também. Ainda existe em você um pouquinho do ou. Tem muito, na verdade, do ou. Então essa questão do privado público pode ir um ou outro. Não, isso na prática você vai ver que existe mais flexibilidade do que você imagina. É Tá, mais estratégico, mas não adianta eu te falar agora porque senão vai ficar muito abstrato. Vamos deixar para se preocupar com entendi. isso mais para frente. De todo modo, o que acontece? É, é um bom. Você está no caminho certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito que você ainda vai afunilar um pouco mais esse seu propósito de vida, porque ele ainda está muito amplo e quanto mais amplo, fica mais coisas para colocar para dentro, entendeu? Só que você é um ser humaninho só, né? Então não É, dá para deixar muito amplo, senão você não consegue fazer, entende? Igual, entendi. eu, Maurício, o que eu faço? Então eu saí do esporte, alto rendimento, que era o meu objetivo, o meu planejamento, para empreender. Empreender e alto rendimento tá ali, ó. Então eu tiro o melhor das pessoas. Os Jovens de Sucesso é um projeto maravilhoso, que é o meu empreendimento. Só que em paralelo a isso, eu faço expansão de empresas. Eu desenvolvo processos, desenvolvo produtos, eu desenvolvo pessoas, equipes e faço eles terem rendimento também. Então eu faço isso em paralelo. Eu não preciso, um não impede o outro. Entende? Tá. Então tem essa flexibilidade. Só que, Maurício, então você conseguiria também fazer outra situação, outras coisas? Por capacidade, sim. Mas por tempo, por questões pessoais, cara, eu quero ter vida, né? Não adianta você conseguir abraçar o mundo. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Para você afunilar um pouco mais os seus objetivos, é, de uma maneira em que você consiga aquele equilíbrio de sucesso, sabe? Para você não ter que abraçar o mundo com as pernas e deixar a Roseli de lado, né? A última pessoa a curtir, a viver bem, ajudei todo mundo, menos a mim mesmo. Não sei se vale a Entendi. pena nesse sentido. Então afunila um pouco mais a Tá. carinha dela. Mas ó, deixa eu te Eu, falar, não vai ser agora. Isso vai acontecendo. Vai acontecendo no caminho. Eu vou te mostrar. Beleza? Pra gente encerrar beleza. então, já, ó, que bom, o Meet deixou a gente estourar o tempo aqui, acho que é porque só tá nós dois. Normalmente eu uso duas câmeras, então ele conta como três, e aí ele derruba antes. Já que ele não derrubou, vamos a esses 4 minutos que faltam para as 9 aqui da noite, pra gente tirar mais alguma outra dúvida que você tem aí. Vamos lá. Então, ainda relacionado nisso, sobre abraçar o mundo, porque é muito forte em mim esse perfil acadêmico e pesquisadora. E aí, eu comentando com uma pessoa assim, sábia, e ela me falando: olha, cuidado, não faz muito sentido com o seu propósito e a carreira que você quer construir. Essa cisma de fazer pesquisa, mestrado, doutorado, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas Limitação dela.
Mas só uma coisa assim que para refletir, né? Não que eu vou absorver totalmente, mas assim, de fato, é uma obsessão, pesquisa, mestrado, doutorado, não sei o que lá. E como conciliar isso, sabe? Porque essa pessoa me falou muito bem que a pesquisa é inerente. Você vai ser uma grande pesquisadora, estudiosa, para ser um excelente profissional. Você não Isso. pode fazer da pesquisa, que é um meio, um objetivo final. E, Pronto. tipo, sabe? É isso. Então, perfeito. Tirou as palavras da minha boca. Senão você vira uma estudante profissional. E eu vou te falar uma loucura. Tem um monte de gente assim, cara. Terminou a faculdade, começou outra faculdade, outra faculdade, passa. Quantos anos tem? Tenho 103 anos. O que você fez da vida? Cara, eu sou estudante profissional. Já fiz 183 faculdades e tudo mais. Tem uma galera nessa vibe aí. E aí volta, eu acho que foi pra você que eu falei isso. Eu ia seguir a vida acadêmica, igual eu acabei de contar. Porque eu também sou, assim como você, eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador, eu tenho milhares de teorias que eu quero comprovar. E se eu não podia comprovar as minhas teorias do jeito que eu queria dentro de um laboratório de pesquisa, eu consigo comprovar as minhas teorias e testar as minhas teses todas dentro da minha empresa. Inclusive, eu tenho uma tese que eu vou levantar agora estrutura para fazer, que está relacionado a exatamente a vida das pessoas pós uma orientação profissional com workshop, mas acompanhando com o acompanhamento psicológico também, enfim, eu tô já montando essa estrutura, ela já existe, ela já existiu no passado e agora a gente vai retomar essa estrutura, exatamente porque, cara, eu vou te contar o que eu acredito assim, ó, que se a gente tiver, se todo brasileiro tiver o conhecimento, a sabedoria, assim, se todo mundo tiver no lugar certo, trabalhando com o que gosta, fazendo o que gosta, ganhando bem, rendendo o máximo, a gente vai ser muito menos massa de manobra política ou de interesses políticos, aonde um cara da televisão fala uma coisa e a gente, amém, é isso mesmo, e sai igual idiota compartilhando nas redes sociais, sabe? E a gente vai ter mais opinião. E a gente vai falar, não, aquele cara tá errado. Eu não preciso sair gritando na minha vizinhança com meu vizinho que se ele vai votar na direita, na esquerda, no centro. Não, não, não. Eu tenho conhecimento e eu consigo mostrar o meu conhecimento para as pessoas que me rodeiam, para que na hora mais importante, que é na hora de votar, não deixar o bandido entrar, não deixar o cara que vai prejudicar a minha nação entrar, e colocar pessoas que sabem ou têm a preparação para fazer, enfim, é uma teoria meio maluca, mas o que eu acredito? Eu acredito que pessoas informadas, bem preparadas, elas são menos manipuladas pelos outros, elas deixam de ser fantoches. E o objetivo do Jovens de Sucesso é esse. Então a gente transforma e prepara a pessoa para a vida profissional automaticamente, mas você já experimentou e sabe muito bem que tudo que a gente ensina pro profissional dá para usar na vida pessoal também. Porra, terapia. Total, né? Então o que acontece? Então o que acontece? A gente forma pessoas mais preparadas para o que vão encontrar na vida. E não importa quantos anos ela tem, não importa se ela tem 12, 15, 17, 27, 47. A gente tem alunos aqui de todas as idades. E isso é legal. Isso é legal. Maurício, posso te perguntar se for possível compartilhar qual que é o seu propósito, para ter ideia também de como afunilar isso? Porque você mexe com tanta coisa também. Legal. Como que você tem algo claro Legal. na mente? O meu propósito é o mesmo dos Jovens de Sucesso. É transformar a vida das pessoas. Então, assim, igual eu estava te falando agora, eu acredito que o meu propósito é levar o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento, estratégias, técnicas para o maior número de pessoas do Brasil. Já vi a América Latina a possibilidade também, e de repente, por que não, do mundo, para que elas deixem de ser bonequinhos e fantoches na mão dos outros e passem a criar a vida delas e ter a vida delas do jeito que elas sonham, querem e entendem que é bom, porque daí elas passam a entender o que é bom para elas. E não simplesmente eu tenho que ter aquele carro porque aquele carro disseram que é legal, eu tenho que ter esse tipo de estilo de vida e roupa e cabelo porque algum influencer diz que é legal. Não, ela passa a ser influenciadora da vida dela. Esse é o meu propósito, criar influenciadores da própria vida.
com sabedoria, entendimento, informação, com tudo o que precisa. Entende? Então, o meu propósito, o propósito dos Jovens de Sucesso, ele acaba muito o mesmo, assim, né? Muito mesclado, até porque é um projeto uau. Eu sou apaixonado, né? Se deixar eu falar aqui, eu vou falar até amanhã. Sou apaixonado. Entendeu? Então, cara, se você perguntar assim, quão feliz você é com o que você faz? Eu sou muito feliz com o que eu faço, assim. Eu sou capaz de fazer isso pro resto da minha vida, manhã, tarde, noite, madrugada. Eu faço isso já, na verdade. Inclusive, pra você ter ideia, eu meio que briguei comigo mesmo. Eu tive que estipular horários pra parar, porque pra mim não é trabalho mais. É lazer e diversão. Eu curto demais. Então, putz, cara, entendeu? Você que me lançou essa ideia que é muito poderosa, assim, quando você trabalha com o que gosta, deixa de ser trabalho, né? É Exatamente. diversão, é lazer e tal. Exatamente. Então é isso. Então, até pra colocar aqui, ó, é um empoderamento do ser humano. Mas eu acredito nisso também. E como que eu vou chegar no meu propósito? E foi essa palavra muito forte que é empoderamento, né? É como você se autodetermina e você extrai ao máximo de todo o seu potencial porque você não tem nenhuma restrição financeira e tal, sabe? Porque assim, o que aconteceu comigo foi uma conjunção de oportunidades de pessoas muito boas, mas eu tenho total noção de que se não tivesse vários condicionantes assim, eu nunca descobriria e seria a pessoa que sou hoje. E isso me deixa triste, porque tem pessoas aí também que não podem se transformar, sabe? Todo mundo pode. Então, Mas isso é legal. É que assim, às vezes elas não sabem que podem. então E é isso, porque aí estão que entra o que a gente presas. faz. Aí entra o que a gente faz. E é aí que entra a questão da importância das pessoas olharem pra gente e de repente ela vê na gente algum estímulo, algum incentivo, ou até mesmo que a gente aponte pra ela algumas portas. Então, por exemplo, quando eu virei pra você há algum tempo atrás e falei assim, Roseli, é o seguinte, eu tenho alunos que estão se formando, eu vou abrir alguns horários para mentoria. Você escolheu. Você poderia escolher as pessoas que precisam dessa transformação. Olha o poder que você tinha na mão de poder escolher as pessoas que poderiam ter a mesma transformação que você está vivendo agora. Entende? E também aí entra, por exemplo, a gente do Jovens de Sucesso, a gente tem aqui o projeto, a nossa parte social, onde a gente faz orientação gratuita. Então dá lá 30, 40, 50, uma hora de orientação, custo zero. Claro que não dá para ensinar muita coisa do como fazer, igual o workshop, que pega você pela mão, ensina passo a passo como você faz detalhadamente uma coisa, mas dá para ter uma macrovisão e abrir a sua mente. Um pouco do que a gente fez aqui hoje. Entendeu? Uhum. Então, essas situações, elas fazem muita diferença na vida das pessoas. E nada nos impede de fazer isso, de sair pulverizando informação. Entende? Não tem essa do... Ai, tem gente que não pode. Cara, por que eu digo isso? Por que eu sou tão convicto nisso? Porque, putz, meu... Eu brinco, mas eu cresci no fundo numa daquelas casinhas que a gente vê na televisão. A gente vê aquelas fotos de comunidade e tal. É favela, né? Eu sou mais velho, então pra mim é favela. Hoje é comunidade e tudo mais. Mano, isso é onde eu cresci. Tinha todas as chances do mundo pra dar errado. Todas, todas. Conheci, vixe, um monte de amigo bandido envolvido com coisa errada. Um monte. Que fazia por lazer. E que jogava bola comigo, tava comigo. Minha mãe não tinha informação nenhuma pra me passar. Quarta série. E aí? Então, todo mundo pode. A questão é, quando a oportunidade aparece, o que você escolhe? Aí sim é outra história. E não É que existe, não, eu não posso fazer. Não existe. Não, mas eu não quis dizer não pode no sentido que existem limitações inerentes pela pessoa, oh, pobre coitadinho. Mas a minha perspectiva é mais estrutural, no sentido de que foram muitas pequenas coisas para dar certo para eu me transformar no que sou agora. E não deveria ser assim. Se a gente tivesse estrutura social, econômica, as Perfeito. pessoas, sabe, seria muito mais fácil. Perfeito. Por exemplo, vamos falar o seguinte. Imagina se o que você está experimentando agora no workshop fosse matéria escolar. É, Cara, olha que maravilha. Uma disciplina.
escolar, extracurricular, que seja, um ano da facul, que seja, entende? Cara, já essa parte estrutural já estava pronta. As pessoas com mais informação, elas são até mais saudáveis, ou seja, elas precisam menos de SUS, menos de remédio, elas envelhecem com mais saúde. Então, o grande segredo é a informação. Mas beleza, não vamos viajar muito nisso não, porque a gente vai viajar muito nisso, sabe aonde? No módulo 4, que é quando você vai montar a estrutura do seu negócio, pelo menos a base, porque esse é o título do módulo, né? Bases de empreendedorismo, para depois você descobrir se você vai querer seguir pelo empreendedorismo ou não, ou enfim, autônomo, né? Que é o grande barato do último módulo. Deixa eu até anotar aqui também. Caraca, muita informação, muitos inputs. Muito, muito. E agora o legal é o seguinte, trabalhar em cima, não deixar isso morrer, trabalhar em cima disso. Não adianta ter informação. Informação sem ação não vale nada. Não vale nada. Não adianta nada. Não muda a vida de ninguém, nem a sua. Entendeu? Ação. Ação é mais importante. Ação, para você ter ideia, é uma das características de pessoas de sucesso. Tem um capítulo no livro O Segredo dos Imortais para falar de ação. E o quanto a ação ela acaba chegando primeiro no resultado do que o conhecimento. Até porque você pode ter toda a teoria do mundo, sem colocar ela em prática, o resultado da teoria não acontece. Mas falando de ação, eu me sinto um pouco paralisada, assim. E a minha conclusão não é tanto me culpar, não tem foco, procrastinadora, não sei o que lá. Mas no sentido de me entender que eu não tenho propósito, eu não tenho uma boa gestão de Sim. tempo e eu não sei como aprender de forma acelerada, sabe? Não, então assim, ó, não deixe isso te travar agora. Não é o momento. A gente está fazendo, o workshop ele está fazendo exatamente isso por você. A gente está fazendo exatamente a descoberta, configurando o seu GPS ali, entendeu? Para na hora que você já tiver a rota pronta, aí sim você pode, putz, eu podia estar fazendo e não estou fazendo. Eu deveria estar em tal situação, não estou em tal situação. Por quê? Porque você já sabe o que tem que fazer. Agora, se você, igual a gente já conversou, né, nas primeiras conversas, se você tá 100% perdida, você vai sair correndo em círculos? Não adianta. Aí, tem até a historinha do lenhador, né, que diz que tinha uma competição de lenhadores e tudo mais, e tinha um lenhador mais velho e tal, que ele parava muitas vezes para afiar o facão, enquanto os mais novos saíam lá, tá. E aí no final foram fazer as contas de quantas tinham cortado, e o lenhador mais velho que parava para afiar o facão ganhou a competição, e os mais novos ficavam assim, mas como pode? Se toda hora que eu olhava, ele tava parado afiando o facão, afiando lá o machado dele. E aí o velhinho ele falou assim, então, quanto mais você bate, quanto mais você corta, mais a sua lâmina fica cega. E mais você tem que ficar fazendo força para ter o resultado. No meu caso, quanto mais afiado estava o meu machado, o meu facão, menos força e menos tempo eu levava para chegar no resultado. Então, o que você está fazendo agora? Afiando o facão, afiando o seu machado. Entende? Quando você para desenhar o trajeto do seu GPS, para falar assim, puxa, eu não tô saindo do lugar, mas calma, eu tô olhando a melhor rota, melhor caminho. Se tem acidente no trânsito, tá trânsito, se não tá trânsito, não tem problema. Esses minutos que você para, você recupera porque você sabe onde você quer chegar e como faz para chegar lá. Entendeu? Entendi. Mas sabe que eu te perguntei sobre estratégia anteriormente de como, porque acho que aprender rápido é um ponto que tá pegando para mim, porque eu queria durante o workshop, que para mim poderia se estender por um ano e tal, tipo, por que que eu já não li tal coisa, eu acho que eu teria mais discernimento e direcionamento. Ainda que eu acredito nos exercícios e que, sabe, e que eu conte com a ajuda de vocês, mas eu fico na angústia também, meu, nossa, por que que eu não vim mais preparada para isso aqui também? Não que isso seja Não. definidor, porque, né, pode ser feito a cada um ano e tal. Minha Não, não carreira pode ser. se não se maltrate por isso, porque entra uma questão cultural. No Brasil, se a gente fosse, talvez os orientais sejam mais
preparados nesse sentido do que nós, né? Igual a gente vê nos filmes ou quando a gente conhece uma família que vem do Oriente. É cultura brasileira. É assim. Então a gente nasceu e cresceu nessa cultura. O que você pode fazer é criar a partir de agora uma nova cultura para sua vida e estender isso para os seus filhos, que vão estender isso para os netos e assim sucessivamente. E você acaba criando uma cultura dentro da sua família. E de repente, igual, poxa, você tem uma prima fazendo workshop, então de repente você pode criar uma cultura coletiva, né, de amigos que criem a mesma cultura. E aí sim, né? Agora não se maltrate por isso, não se julgue por isso, não, porque é bobagem. Não adianta. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos guardar um pouquinho para a próxima? Beleza? Sim, senhor. Seguinte, então. Nosso próximo bate-papo vai ser qual? A gente vai startar o seu GPS. A gente vai colocar ele... Onde eu quero estar? Pra rolar. Então, o que acontece? O que você precisa fazer, então? Finalizar as profissões, ocupações, o patamar que você quer chegar. Ah, quero ser diretora política do Ministério do Meio Ambiente. Beleza, tá bom. Então, vamos analisar tudo que precisa para chegar nesse patamar e desenhar dentro desse tudo o que precisa, o que já dá para fazer e o que a gente vai fazendo nos próximos passos, entendeu? Lembra da aula 2, onde a gente desenha a escadinha do sucesso, tá bom? É aquilo que a gente vai fazer. Então, você vai colocar no patamar mais alto, quero ser ministra do meio ambiente. Beleza? Pode ser. Eu conheci um menino uma vez que ele falou assim, pô, Maurício, eu quero ser mecânico de carros. Eu falei, legal. Aí a minha pergunta para ele foi assim, você quer ser mecânico de uma oficina que já existe? Você quer ter a sua própria oficina? Ou você quer ser mecânico de uma Fórmula 1, da NASA? Você quer ser mecânico aonde? Entendeu? Então você tem que escolher o patamar. Porque a gente tem brasileiros na NASA, a gente tem brasileiros na Fórmula 1, então o limite ele tá mais em nós do que na verdade, no mundo de verdade. Agora, a pergunta é, o que precisa para ser ministra Rosile, ministra do Meio Ambiente? É isso que você tem que levantar, essas informações para o nosso próximo bate-papo da próxima mentoria, beleza? Tá. Dúvidas, perguntas? De todo mundo é assim, né? Você já acostumou, a gente vai falando pelo WhatsApp, você pode me chamar, passe livre, carta branca, a hora que você quiser. Às vezes eu demoro um pouco, porque minha agenda é loucura, mas eu respondo e assim que possível eu respondo. Beleza? Combinado, nos falamos então. Obrigada. Valeu, boa noite aí, fica com Boa Deus. noite, amém. Beijo, Deus tchau, também. tchau. Beijo, tchau, tchau.